O colapso na rede pública e na privada, que tanto tentou se evitar no início da pandemia, acabou tornando-se realidade no país. O motivo que ocasionou o aumento de índice de ocupação de leitos de enfermaria e de unidades de terapia intensiva foi o descuido, onde as pessoas deixaram de seguir as medidas protetivas durante o período que novas cepas circulavam no Brasil. Tem algumas que são as variantes que nos preocupam, que podem causar desde mais transmissibilidade, serem variantes que se transmitem mais facilmente entre as pessoas, e também variantes que podem causar doenças mais graves. Isso ainda está em estudo, não está provado, mas a gente já sabe que as variantes no Brasil, muitas delas, incluindo a cepa de Manaus, elas são variantes mais transmissíveis. Então, se a transmissão já era alta entre as pessoas, com essa variante, a chance da gente transmitir entre uma pessoa e outra é maior ainda. No nosso estado está, em muitos municípios, essa cepa já está circulando. E circula por quê? Porque as pessoas circulam, na verdade. Porque no Brasil nós circulamos entre todos os estados livremente e com isso, não tomando as medidas que devem ser tomadas de isolamento domiciliar, de evitar o contato entre as pessoas sem máscara, nós mesmos somos responsáveis por essas variantes se espalharem pelo Brasil. Segundo médicos e pesquisadores, o sistema de saúde enfrenta o pior momento da pandemia. Em Atibaia, a ocupação dos leitos chega a 98%. Já o índice regional é de 100%. A fila de espera por atendimento em Atibaia e Bragança Paulista ficam cada vez maiores. Isso reflete nos dados do estado. Nesta semana, o número de pacientes em UTI ultrapassou a marca de 12 mil, após um aumento sucessivo de internações. Lembrando que em 4 semanas tivemos um aumento do número de internações de 110% em relação àquilo que nós vimos no dia 22 do mês de fevereiro. Em todo o estado, mais de 29 mil pessoas foram infectadas. Os índices são da última segunda-feira. O crescimento desenfreado acontece no país após medidas restritivas serem deixadas de lado em um período que as pessoas comemoravam as festas de fim de ano. A gente teve aqueles 2 meses que todo mundo achou que estava tudo indo ficar tudo maravilhoso, setembro, outubro, e com isso, infelizmente, as pessoas já cansadas pararam ou diminuíram muito as suas medidas de prevenção pessoal. Em novembro, a gente começa a ter o começo da segunda onda. A partir da segunda quinzena de novembro, os casos aumentam numa velocidade que acelera ainda mais após as festas do final do ano, em que as pessoas também não respeitaram, não pensaram na doença, não pensaram em se proteger, e apesar de alertadas, e com isso, janeiro, fevereiro e março, a gente ainda está numa subida dessa segunda onda. A gente ainda nem pode falar do final de uma segunda onda, porque a gente ainda, eu diria que está no auge dessa segunda onda. Auge e talvez continue piorando, porque semana passada, acho que todos sabem, a gente teve a pior semana da pandemia no Brasil, com um recorde de óbitos e a taxa de internação que a gente vê nos hospitais, todos os hospitais, praticamente de todos os estados, ao mesmo tempo, sofrendo um impacto muito grande com a taxa de ocupação de pacientes com Covid. Durante a primeira onda da pandemia no país, um engenheiro Jader Coco pegou a doença no decorrer do exercício de sua profissão. Na época, fora do seu estado, com poucas informações sobre a doença, só acarretou em um diagnóstico demorado. Jader só conseguiu confirmar que tinha sido infectado com o novo coronavírus quando retornou para Atibaia, uma semana depois dos primeiros sintomas. Eu voltei para casa, assim chegando no aeroporto aqui em São Paulo, a Mirella me pegou e fomos direto para o AMO, pro hospital. Eu falei, vamos passar lá para fazer uma tomografia, tirar uma chapa do pulmão para ver o que está acontecendo. Eu estou achando que eu estou com pneumonia. Aí chegando, conversando com o médico e relatando tudo o ocorrido, ele falou para nós, ele está com Covid, é 100% que é Covid. Mas nós vamos fazer os exames para dar certeza que é Covid ou não. Aí fizemos a tomografia, aí deu quase 90% a 100% de que o pulmão já estava tomado já. A mulher até pediu para mim ir embora para casa, mas falou, de jeito nenhum. Acha que eu vou mandar ele para casa? Não posso. Aí foi conversar com outros médicos, e os médicos falaram, não, vai ser internado, vamos internar ele, assim, está muito complicado, o pulmão dele está muito tomado. Aí acabei ficando lá internado 4 dias.
tomando medicamento, tudo tal. Aí vim embora para casa depois de 4 dias. Acreditar que a recuperação de pacientes com Covid-19 é rápida e tranquila acaba sendo uma forma ingênua de encarar a doença. Em muitos casos, os pacientes costumam desenvolver outros tipos de patologias. Sábado à noite, eu tive um AVC, assim do nada, assim sentado, tentava levantar, não conseguia, pegar o celular, não conseguia, e eu comecei a ficar preocupado. Aí falei para a Mirella, me acorde, eu acho que estou tendo algum problema, me leva para o hospital. Aí ela viu, aí começou a cair o lado do rosto, né? Aí a gente percebeu que realmente eu estava tendo um AVC. Aí ela já ligou para o pessoal do SAMU, o pessoal veio, né? Aí já tirou já a minha pressão, tirou a parte de diabetes, e eu estava com quase 600, quase 700 de diabetes naquele momento. E aí me levaram direto para o hospital. Chegando lá no hospital, aí fizeram todos os exames possíveis, tudo tal, aí me internaram, né? Eu fiquei internado na UTI, aí depois, até fazer todos os exames possíveis, né? Neurológicos, tal, de movimento, e graças a Deus não tive perca de movimento, não. Foi só um pouquinho da fala que... Comprometeu. Isso, hoje eu ainda continuo sem paladar e sem olfato. Já fazem desde mês 8, né? Já estamos indo aí para 8 meses praticamente, né? Quase 8 meses já sem retorno, né? O Programa Nacional de Imunização começou logo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovar o uso emergencial de 2 imunizantes, a Coronavac e a AstraZeneca, em 17 de janeiro. De lá para cá, o PNI registra índices baixos ao vacinar os grupos prioritários. A médica infectologista Renata alerta que mesmo que as pessoas que já tenham sido imunizadas não deixem de lado as medidas protetivas, pois o risco de se contaminar e passar a doença para outra pessoa existe. Nenhuma vacina protege 100%. Então, a gente já tem 2 vacinas no mercado brasileiro, uma protegendo um pouco mais, ou uma protegendo um pouco menos, mas com boa proteção. Mas a gente tem que lembrar que estar vacinada por qualquer vacina, por qualquer doença, não é estar protegido 100%. Em nós, uma vez vacinados, a gente tende a ter uma doença mais leve, ou não ter doença, leve, moderado, e não ter um caso grave da doença. Isso já é maravilhoso. Porém, isso não impede que eu, vacinada, eu vou me infectar com esse vírus, eu, pessoalmente, vou ter uma doença mais leve, mas vai ter um período em que esse vírus vai se multiplicar dentro de mim, principalmente dentro da minha via aérea, e eu vou transmitir isso para outras pessoas. Então, eu não posso, mesmo vacinada, parar de fazer as 3 coisas mais importantes, que é manter distância, usar máscara e mãos limpas.